Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Mariana Secata, nossa sócia aqui na Consult, que trabalha na área de registros, na área que trabalha com a preocupação de incorporações societárias, toda essa questão que nós temos aqui dentro também, que muita gente não sabe. E eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário, hoje batendo um papinho com vocês. E olha, Mariana, esses dias nós estivemos lá ministrando uma palestra lá na região sudoeste do estado e fomos visitar uma amiga, a Rosiane, lá na cidade de Medianeira, e conhecemos duas amigas, que é a François e a Thalia. E elas estavam com dificuldades para saber acerca do registro na junta comercial, que é uma das suas especialidades, né? E elas me fizeram algumas perguntas que eu gostaria de dividir com vocês, até para que fosse aproveitado aí. E a primeira pergunta que elas me fizeram é: quando filial e matriz têm objetos distintos, a matriz precisa necessariamente abrigar todos os objetos? Como é que funciona isso? Olá, Gilberto, tudo bem? No caso do registro de matriz e filiais nas juntas comerciais, a gente não precisa necessariamente colocar todos os objetos das filiais dentro da matriz. O raciocínio que a gente faz é que cada estabelecimento ele é um estabelecimento independente. Então, o estabelecimento da filial tem os seus objetos e vai ser registrado, colocado no CNPJ, serão colocados os objetos daquele estabelecimento local, e a matriz, por sua vez, é um estabelecimento independente e vai ser incluído no CNPJ da matriz os objetos que ali serão realizados. Qual que é a sacada aí de você pensar o que você tem que colocar na matriz e nas filiais? Se você coloca objetos que não serão exercidos na matriz, ainda que a gente tenha um objeto global da sociedade ou da companhia, e você pode descrever isso no contrato social da sociedade ou no estatuto, no caso das SAs, se você coloca todos os objetos na matriz, você acaba tendo que fazer licenças, às vezes Anvisa, Corpo de Bombeiros, alvarás específicos, que você não precisaria fazer. Você só precisaria fazer eles na filial. E muita gente se confunde e acaba colocando tudo na matriz, e a matriz tem uma carga depois de registros, de licenças, de pedidos muito alta. Então a gente separa isso porque eles são fisicamente independentes, então tem que operar de forma independente também. E ainda hoje é muito comum, né? Porque para não ter tanto trabalho em cada alteração, eu me lembro que lá no objeto social, a pessoa coloca tudo, e armarinhos, não sei mais o que, ainda é comum as pessoas fazerem, mesmo que não esteja usando aquela atividade? Né? É muito comum, as pessoas tentam abarcar tudo ali, colocar 20, 30 objetos diferentes e às vezes a sociedade ela não faz tudo isso. E não avalia o problema que isso pode trazer. Exatamente, a necessidade de todas essas licenças, registros, às vezes envolve produtos inflamáveis ou produtos muito específicos que têm regulamentação e órgãos reguladores específicos. E aí coloca tudo no mesmo saco lá e acaba tendo que fazer um monte de coisa. Então a gente sempre orienta a colocar, tanto na matriz quanto nas filiais, só aquilo, dentro do possível, claro, só aquilo que vai ser efetivamente utilizado. É claro que os quinais, eles não são perfeitos, né? Tem uma vasta lista, mas algumas coisas a gente tem que acabar incluindo ali em paralelo e de forma secundária, mas deixar o mais enxuto possível facilita o processo de registro, com certeza. Nós tivemos um caso muito interessante que está dentro desse contexto CNAE ou CNI fiscal, cada um fala do jeito que quiser, né? Um cliente nos procurou, e olha que coisa engraçada, e olha, acredite, a resposta foi filosófica. Eu usei Descartes e Aristóteles para responder, porque todas as pessoas que vinham se seguindo no e-mail deram uma sugestão, e eu fiquei olhando, meu Deus do céu, como é que eu vou responder isso? Aí eu pensei, está todo mundo sendo cartesiano, e às vezes você tem que avaliar a premissa. Então, qual era a situação? O cliente disse: olha, nós desenvolvemos um produto específico que tem inclusive um ex-tarifário, e ele é utilizado para uma finalidade em específico, né? E ele descobriu que o cliente dele está utilizando o produto que ele jura ser para uma coisa, para outra. Disse: não, mas não pode. Não pode porque ele tem um ex-tarifário e a redução do IPI é vinculada à destinação, né? E aí começaram a aparecer sugestões do tipo:
altera o CNAE fiscal, altera o contrato social. Eu falei, pô, a partir do momento que você faz esse tipo de alteração, você começa a inventar história, e a verdade material na área tributária é fundamental. Então, eu acho que é isso que você trabalha. É lógico que nós sugerimos que antes de ficar avaliando que o produto dele servia só para aquilo, fosse olhar, né, a finalidade que ele estava sendo usado. Aí eu citei exemplos como, por exemplo, o caso da Super Bonder, que muita gente não sabe, tem uma história antiga aqui, eu não me lembro se é Apucarana ou Arapongas, que o cirurgião, o cardiologista, no meio da cirurgia olhou para a assistente e disse, ó, vá comprar Super Bonder. E ela olhou apavorada e ele disse, corra e já traga aberto. E ela veio, ele pegou e colou o coração. Ela olhou extasiada, assustada. Ela falou, que é isso? Depois ele explicou, que muita gente não sabe, que na realidade o Super Bonder foi criado na Segunda Guerra para colar ossos de soldados para que eles se recuperassem. E ele sabia disso. Nós temos, por exemplo, remédios de coração que com o tempo acabaram sendo descobertos como excelentes para corrigir a calvície. Nós temos a Coca-Cola, que era um refresco, remédio, né? Era um remédio e virou um refresco. Ou seja, com o passar dos anos. Então, é muito mais fácil você admitir que alguém saiu daquela coisa lógica, por isso que eu citei Descartes, né? Foi feito para isso, mas você parte de uma premissa errada porque alguém provou, né, que na realidade é possível outra coisa. Aí entrou Aristóteles. E aí eu disse, alterar o CNI fiscal seria complicado, você não acha? É complicado, mas às vezes essa é uma análise muito importante de ser feita em conjunto da consultoria, de quem está fazendo os registros e do pessoal técnico da empresa, porque às vezes a gente também coloca uma sugestão de códigos, enfim, de objetos, mas a gente está aqui do outro lado, atrás do computador e não sabe exatamente o que a empresa está fazendo. Então, é muito importante que o pessoal técnico fique bem alinhado e bem realista com aquilo, com todo o processo que está sendo feito dentro da empresa. E aí, dentro desse processo, pode ser que você tenha necessidade de colocar vários objetos e de alinhar a redação, o contrato social e a questão fiscal com essa parte com a atividade efetiva da sociedade, né? E esse caso em especial, Mariana, a situação era bastante delicada. Por quê? Porque a empresa vendedora queria que ele colocasse no contrato social a atividade que garantia uma redução. Mas ele não iria desenvolver essa atividade, ia estar só no papel. Não, e aí o que acontece? Amanhã depois eu fiz que olhar, não, mas isso aí é meramente documental. Sim. A realidade não confere, ou seja, estão deixando de destacar parte do IPI. Ou seja, você traz um reflexo negativo. Por isso o realista que você falou, né? Sim, claro. Principalmente o fisco estadual, mas o federal também analisa muito isso. E a gente acaba não pensando na fiscalização futura. E é essencial que todos esses elementos estejam caminhando juntos. Se você está dizendo que está fazendo uma atividade que não está sendo efetivada dentro da sociedade, dentro da empresa, e porventura isso gera uma falta de recolhimento, um diferimento que de repente não era, que a sociedade não tinha o direito de fazer, enfim, isso tem reflexos fiscais, isso tem reflexos contábeis, que tem que ser levados em conta. Não dá para simplesmente colocar o objeto lá e achar que, não, está só no contrato, está tudo bem. Não é verdade. E cada vez mais os fiscos têm feito essa fiscalização. A questão de ISS tem uma série de exceções e de questões ali que tem que ser encaixadas no município também. Então, tanto para serviço, quanto para indústria, quanto para comércio, é muito importante que o objeto ele esteja bem alinhado com a atividade da sociedade. E você sabe que nesse dia que nós estamos lá, só para quem nos assiste, nós estamos passando e começamos a conversar e o problema surgiu e eu cacei a Mariana que estava na rua, né, e ela prontamente nos atendeu e elas perguntaram, escuta, a última vez que nós fizemos esse registro não houve problema lá, e por que existe isso? Tem algum parâmetro, coisa parecida? E elas nos perguntaram a seguinte questão também, afinal de contas, existem elementos essenciais que nós devemos colocar numa alteração contratual, na ata, na Assembleia, e essa questão, nos fala um pouquinho de como é que funciona a cabeça de um vogal, se é que é possível. Cada cabeça é uma sentença, né? Então, assim como todo órgão colegiado e plural, na junta comercial a gente tem diversos vogais estão
na capital, vogais estão em outras cidades, e cada vogal tem a sua experiência de campo ali para lidar com os contratos que analisam, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem os manuais da junta comercial, das juntas comerciais, cada junta faz o seu manual e aí você já tem diferenças entre estados. A gente tem o DREI, que é o órgão nacional, que regulamenta de cima para baixo a elaboração desses manuais, mas são instruções genéricas, então cada junta comercial tem o seu entendimento. E dentro de cada junta, cada vogal tem um pouco ali de discricionariedade para lidar com as situações do dia a dia. Então a gente tem repetidamente problemas, às vezes, com uma mesma sociedade, que de uma alteração para outra, esses vogais eles são eleitos por sorteio, né? Então, de uma alteração para outra, às vezes o vogal, mas lá atrás registrou, não pegou o erro, enfim. Cada vogal tem uma forma de se conduzir. Ser alterado e agora estão pedindo. Infelizmente, a gente não tem essa padronização. Então, se é uma coisa, um elemento que está sendo pedido e que dentro dos manuais e dentro da legislação existe ali a previsão, você tem que colocar alguma informação, ou tirar, enfim, a gente acaba tendo como argumentar. Mas, em algumas situações, e até porque às vezes você cria ali uma situação ruim, e por mais que não seja um tratamento pessoal, a gente acaba tendo problemas depois de relacionamento com as juntas, principalmente no caso da consultoria, porque a empresa às vezes vai lá, faz uma alteração e vai embora. E nós estamos o tempo todo E a consultoria está o tempo todo dentro das juntas comerciais. Então a gente precisa, às vezes, desse relacionamento harmônico, digamos assim, né? Não é nada, a gente não conhece os vogais, a gente não tem mais nem, no pós-pandemia, nem o telefone dos vogais você consegue mais. E o que tem gerado uma dificuldade muito grande também, porque é tudo via sistema, que é legal, é bom, é digital, mas que às vezes você precisa explicar para o vogal aquilo que está acontecendo e você não consegue. Então a gente precisa ter esse jogo de cintura para às vezes adaptar a redação do contrato ou incluir ali algum elemento, mesmo sabendo que não está errado, que não está fora do padrão, que não está fora da legislação. Infelizmente a gente não tem, atuando todo dia nas juntas, a gente acaba sofrendo com várias exigências. Ou seja, é um ato intuito persone e é também muito de percepção. Sim, do vogal. Quer dizer, não há como dizer que vai não dar, vai dar, o que quer que seja. Né? Não, a Junta do Paraná a gente ainda tem, por mais que seja via sistema, a gente consegue retorno dos vogais. Então a gente faz bastante pedido de esclarecimento. Se é uma coisa que a gente, às vezes o cliente não tem tanta pressa, ou às vezes vale a pena insistir, fala, não, mostra, fundamenta, explica certinho, e a junta tem retornado, sabe? Em outros estados, às vezes a gente tem muita dificuldade. A gente tem processos em São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo é péssimo assim, de atendimento. Então a gente precisa ir atrás e ligar, e não tem telefone, não sei. Você acaba desistindo, fala, não, vou fazer do jeito que eles querem. E isso porque a nossa junta, que era uma das últimas do Brasil, hoje é a primeira, né? E olha, o nosso amigo Marcos Rigoni Mello, um contador, é que fez essa revolução, mas não depende só dele, depende de todo o pessoal trabalhar, né? Não, de fato, a Junta Comercial do Paraná, ela evoluiu, assim, muito da pandemia, do pós-pandemia para cá, principalmente, a gente teve uma excelente evolução, assim, tem sido muito mais fácil trabalhar, mas os vogais são pessoas com a sua experiência, com os seus relacionamentos. Cada um tem uma percepção. Cada um tem uma percepção. E nessa linha de percepção, o que você entende que seja essencial, que não pode ser esquecido numa alteração, uma ata de assembleia, ou uma espinha dorsal? Eu acho assim que quando a gente coloca, nós aqui temos o hábito de colocar um padrão nos contratos, já para facilitar a nossa vida e a vida do cliente às vezes. Aquilo que parece chatice, uma formatação, uma letra específica, porque até isso eles olham, sabe, Gilberto? Se está muito pequenininho, ou está parágrafo de uma página para outra, por exemplo, parece uma coisa boba, mas dificulta a leitura de quem está ali precisando retirar uma informação do documento. Então, formatação, padrão, sempre se preocupar com atualizar os dados dos sócios, isso é muito importante, porque às vezes um número de rua, e a gente erra, é normal, às vezes você bate o dedo lá e acaba deixando passar. Isso aqui também atrapalha, né? Às vezes um 0 vira um 8. Às vezes, acontece.
Então, assim, certificar sempre que os dados pessoais dos sócios, os dados de endereço, o próprio objeto social, a redação do contrato tem que ser uma redação objetiva e ao mesmo tempo bem explicativa, colocar tudo bonitinho que está sendo feito, colocar as regras da legislação, no caso da limitada no Código Civil, ou no caso da SA, na lei das SAs, descrevendo bem aquilo que a sociedade precisa, quais são os seus objetivos, já colocando regras de quórum de deliberação bem especificadas, hipóteses de administração, quem representa, quantos representam. Esses são os principais elementos e que toda a sociedade tem que ter. Todo contrato social, todo estatuto precisa dessas informações, as informações básicas. Onde atua, o endereço certinho, objeto social bem explicado, objetivo, sem excessos e as hipóteses de quórum, de deliberação, acho que são os principais elementos, assim. E aí, fora isso, é claro que o contrato é livre, os sócios são livres para colocar muitas coisas no contrato, e muitas são importantes, mas deixar um contrato, às vezes, enxuto e trazer algumas questões que são mais inerentes à própria sociedade, aos sócios ali internamente, por um acordo paralelo, um acordo de cotista, um acordo de acionista, que é uma ferramenta muito importante e que pode ser usada em paralelo e criada aí uma série de elementos, de deliberações, de hipóteses, de retiradas, de ingressos, que são coisas, elementos mais de interesse mais da sociedade do que de terceiros. O contrato social ele é uma ficha para o público externo, para as pessoas de fora. Então, ele é um documento público e quem precisar retirar alguma informação da empresa vai pegar o contrato social na junta comercial e vai olhar lá, tem que olhar tudo que a sociedade faz e tudo aquilo que os terceiros precisam da sociedade de informação. Eu posso chamar isso de alguns atos de prevenção, coisa parecida, ou você teria outros? Eu acho que esses são os mais importantes, né? Saber exatamente o que a sociedade faz, quem são os sócios, qual o seu capital, elementos bem objetivos, assim, são os elementos que a junta vai olhar com mais carinho, com mais afinco. E nessa linha, para prevenir, tem algo que você diga, ó, não esqueça isso? Os dados, né? Completos, né? São a coisa mais importante. Razão social, nome dos sócios, endereço, sem abreviatura, endereço, número, não. Sala. Principalmente no caso do endereço, Gilberto, a questão de estar exatamente como consta nas fichas de cadastro, no endereço cadastrado na prefeitura, eles olham muito isso, tem que estar idêntico. Deixa todo mundo idêntico, né? Tem que ser idêntico, não dá para ser parecido. Se tiver uma vírgula diferente e o vogal for atento, e eles têm ficado cada vez mais atentos a isso, vai voltar porque o número está diferente, ou aquilo que era bloco, conjunto, sabe? São coisas muito simples. Assim, isso tem dado certo para se prevenir. Previne e garante o que talvez as pessoas não saibam, mas é que a junta tem, na realidade, uma parceria com a Secretaria de Fazenda do Estado, e toda vez que você faz uma sucessão empresarial e faz alteração, né, e não se preocupa, por exemplo, com o TCMD, né, a Receita do Estado é notificada, porque a junta tem essa parceria e isso é documentado, tem norma regulamentando isso, né? Ou seja, a informação chega lá, quando menos você esperar, você está sendo notificado para recolher o TCMD. Então, é importante que as pessoas tenham essa visão e principalmente por quê? Com o IBS, com a CBS, isso deve ser amplificado, né? Nós teremos que tomar novos cuidados, porque o PLP 68 e o próprio PLP 108, o 68 em relação à CBS e à IBS e o 108 em relação ao TCMD, eles trazem lá uma série de regramentos, né? Inclusive no que diz respeito à atividade imobiliária, algo que me parece deverá ser obrigatório, aquele cadastro imobiliário que é utilizado na zona rural, ele passará a ser obrigatório também na atividade residencial.
E os cartórios e registros vão passar a usar esse código e a tendência é que aquele registro, com o passar dos anos, acabe sendo substituído. Então, são detalhezinhos muito importantes, né? Em relação, você levantou um ponto muito interessante em relação ao ITCMD e que funciona também para o ITBI. Perfeito? Mesma coisa. Toda doação que é feita no âmbito da sociedade e no caso do ITBI, que são as transferências de imóveis para a sociedade via integralização, ou por fusão, cisão, enfim, alguma operação societária que gere essa transferência de imóvel, como a junta comercial ela funciona como um responsável tributário, quer dizer, se o contribuinte não recolhe, a junta acaba sendo responsabilizada por isso, eles tomam um cuidado excessivo em relação a essas operações. Então, sempre que tiver doação e sempre que tiver transferência por integralização de imóveis, você simplesmente não faz o registro sem o recolhimento do tributo. Ainda que a legislação dê prazo para recolhimento posterior à operação, por exemplo, as próprias regras internas da junta comercial, e no caso do ITCMD tem uma previsão na própria legislação estadual, nesse caso, que sem o recolhimento do tributo, você não tem o registro na junta comercial. No caso do ITBI é a mesma coisa. Mesmo que a legislação municipal, de repente, dê prazo para recolhimento posterior, enquanto você não fizer o recolhimento do tributo, você não consegue fazer o registro. Então, eles são bem rígidos em relação a esse tipo de operação. Você sabe que eu estava me lembrando aqui, né? A Mariana é Secato, com 2 Cs, S no início, 2 Cs e 2 T's, né? Bem italiano, é bem italiano, né? Isso me lembra a receita. E receita me lembra uma pergunta. Existe uma receitinha ou um manual que a gente possa ter aí de parâmetro mínimo para esse tipo de cuidado junto a cada profissional na junta? Os parâmetros mínimos, eles estão descritos nos manuais da junta comercial. Como todo manual, não responde tudo que a gente precisa. Sempre tem uma coisa diferente. Sempre tem um parafuso que você precisa apertar e que não está dito no manual como que você tem que apertar. Mas eu acho que se você seguir os manuais e principalmente buscar ajuda de alguém que esteja no dia a dia desse tipo de registros, você já tem 90% da receita do sucesso. Tendo cuidado com essas informações básicas da sociedade, já ganha mais uns 7%. Então, aí você já tem 97%. E fora que é uma aventura humana na Terra, né? Eu fico imaginando esses novos negócios digitais, que veja, hoje, por força da OCDE, do BEPS, nós estamos partindo para uma tributação digital. Empresas e atividades que nunca existiram antes. Daqui a pouco, onde é que eu registro isso? Aí você fica imaginando, né? Antigamente a discussão, né? Onde eu registro cooperativa, serviço, não é na junta, no registro no cartório. Quer dizer, as coisas vão evoluindo de tal sorte que nem tudo está realmente na ponta da língua. Você tem que investigar e as coisas vão surgindo. Né? E quando se trata de cartório, aqui a gente falou até agora de junta comercial. Sim. Porque cartório é outra formiga. É outro planeta, é uma coisa assim. Aí você tem muito, muito, muito mais discricionalidade. Outro dia nós voltamos a falar sobre isso? Falamos, porque cada cartório funciona de um jeito e aí é outra. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe. Eu sempre uso a seguinte frase. Junta comercial é uma formiga. Cartório é outra. Outra o quê? Outra formiga. Então a gente vai voltar a falar nisso, né? Bom, veja só, gente, eu não sei se a gente teria algo mais a dizer, mas olha, agradecer aí a Thalia, a François e a Rosiane. As perguntas de vocês deram aí um caldo bacana, né? Agradecer ao meu querido amigo, né, o grande responsável pela Junta Comercial do Paraná hoje, o Marcos Rigoni Melo, com certeza ele vai assistir, né? Eu vou cutucar, que é o presidente atual, e é um contador, quer dizer, a coisa tomou jeito mesmo, como o contador assumiu. Então nós temos que valorizar e reconhecer o trabalho. E certamente isso aqui vai ser amplificado. Alguma dica a mais que você queira dar, minha querida? Acho que é isso, Gilberto. No mais, se alguém tiver alguma dúvida, manda pra gente, a gente explora aqui, que eu acho que tem bastante ponto para tirar desse primeiro resumão aí. Não está nem perto de esgotar o tema. Tem muitos elementos aí para a gente tratar. Bom, vocês viram que eu já comprometi, então vai voltar falando aqui
qualquer hora do registro em cartório, que é a outra formiga, como nós falamos, né? E em outro momento nós iremos falar um pouquinho daquilo que vocês fazem na atividade, né? De incorporação, de planejamento sucessório, preocupações, mas esse é papo para outro encontro, né? Por enquanto, meus queridos, o nosso bate-papo era isso, apresentando a nossa querida Mariana, que não deixou passar batido nada, aproveitou a oportunidade com essa simpatia e conhecimento que ela tem, né? O Léo está muito bem assistido, né? Ele vai lembrar disso. E agradecer você que nos dá aí o privilégio de assistir, nos faz as perguntas, elas vêm chegando, nós agradecemos, aos poucos estão tomando conhecimento do nosso canal. Então fica aí o pedido para que você, sempre que possível, comente. Olha, um material dessa natureza que aos poucos nós estamos trazendo, ou seja, a Consult não trabalha só na área de consultoria tributária, nós temos muito mais que isso, né? Então fica o convite para você nos visitar nas nossas redes sociais. A Mariana tem as dela, eu tenho as minhas. É só procurar a Mariana Secato com S no início, 2 Cs e 2 T's depois, né? Tá aí LinkedIn, Instagram e Companhia Limitada, mas principalmente a Consult, né? Vocês acham lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no nosso canal, e aqui embaixo vocês têm uma sinetinha onde vocês podem se cadastrar e toda vez que tiver um novo vídeo, você vai ser notificado da informação. Lembrando sempre que nós vivemos hoje num mundo da interação. E quanto mais likezinho vocês nos derem, mais comentários vocês nos derem, mais importante, mais relevância. Né? Jamais imaginei que a gente vive de like, mas a gente vive de like. Né? Para que vocês divulguem. A gente tem convicção de que nós trazemos informações de interesse e atendemos vocês. E para nos contatar, vocês têm 2 formas. Embaixo tem um campo ali para comentários, sugestões, mas nós temos preferido, até porque muitas vezes a gente não olha imediatamente o vídeo e às vezes as respostas passam batidas, que você manda um e-mailzinho para nós. Então, momentoconsult@consult.com.br, né? Nós aguardamos a sua participação. Obrigado, Mariana. Né? E a vocês todos aí que nos propuseram esta oportunidade, nosso muito obrigado e até a próxima.